Olá! A pedagogia é um conjunto de estratégias, métodos e técnicas de ensino com o objetivo de compreender a educação relacionados à administração escolar e também à condução de assuntos educacionais num determinado contexto, ok? Olha, no programa de hoje nós vamos falar do papel da pedagogia na educação, a sua atuação no dia a dia escolar, os desafios da profissão e também da importância da valorização do trabalho pedagógico. Muito bem, para isso eu recebo aqui, em nossos estúdios, nos estúdios aqui da Rede Alesp, a pedagoga Cristiane Marins. Cristiane, bem-vinda aqui ao nosso programa Vida e Companhia. Obrigada, Sérgio, mais uma vez estar aqui, né? Ainda mais para falar de um assunto que é uma das minhas grandes paixões, né? A educação. E que serve em todos os momentos e para tudo, né? Sim. Sem educação, não somos nada. É a base. Exatamente. Fala um pouquinho da pedagogia, dessa área que você atua, que é de grande importância, né, para a gente. Sim. Eu já tenho 34 anos na educação e eu venho de uma geração que o professor antigamente só tinha o magistério. E o magistério se resumia à sala de aula, né? Então você não tinha a possibilidade de gestar em outras áreas. E no decorrer aí da minha formação, eu cursei a pedagogia, né? A pedagogia é uma área profissional onde o professor, ele vai além da sala de aula, ele pode atuar em outras áreas da educação, como ser orientador educacional, diretor escolar, trabalhar com produção de material didático, escrita de livros e no aconselhamento aos pais também dentro da escola, né? Na parte de coordenação pedagógica. Quer dizer, envolve a família inteira. Exato. Isso aí, né? Aliás, você estava comentando até comigo aqui nos bastidores, antes de a gente começar o programa, sobre o trabalho que você faz, inclusive, em Miami, né? Sim. E você até falou para mim, olha, eu vou a Miami, mas eu faço um trabalho com famílias, né? Sim. Que é exatamente um projeto em que eu tenho aqui, né? Um projeto Ressignificar, não é isso? Isso. Que é um trabalho feito com a família, a parte afetiva. Exato. Não é? Conta um pouco para a gente. Acho que dentro das escolas, durante esses 34 anos, né, eu fui professora, eu já fiquei em chão de sala de aula e eu comecei muito nova, com 17 anos, e eu sempre colocava na sala de aula que eu queria educar os meus alunos pela educação que eu tinha recebido dos meus pais, que era uma educação muito afetiva. Da sala de aula eu passei para a coordenação, fui coordenadora da educação infantil, até ser orientadora do ensino médio, e eu percebi a necessidade em não só se cuidar dos estudantes, mas também cuidar dos pais, né? Pai não nasce pronto, filho não vem com manual. É verdade. Então, a minha intenção na construção desse meu projeto, né, eu sou autora do projeto Ressignificar, projeto de vida em família, tem a intencionalidade de fazer com que os pais olhem para a educação hoje de uma forma diferente, mas não como a educação que nós recebemos. Né? Então, a criança de hoje não é a criança de 10 e 20 anos atrás, 30 anos atrás. Precisa ter conexão, né? Precisa ter afeto. E então hoje eu atuo aqui no Brasil e em Miami, orientando as famílias nas necessidades comportamentais que as escolas cobram dos pais e às vezes os pais não sabem como lidar com isso. Então eu trabalho tanto com os pais como com as crianças. As crianças eu trabalho a neuroafetividade, né? Eu cuido das emoções. Porque é complicado, né? Você tem o seu filho, né, criança nas escolas, né? A família, o pai e a mãe têm os seus afazeres, trabalham fora, muitas vezes não tem como acompanhar, né, o desenvolvimento de uma criança, muitas vezes na escola, não sabe o que está se passando com ela, né? Sim. Então, esse projeto teu veio exatamente para, vamos dizer assim, para a gente unir, né, essas situações que ficam ali durante o dia a dia fora de contexto em relação aos pais, né, com os seus filhos, com os alunos nas escolas. Sim. Porque a escola, você tem ali os professores que educam, que ensinam, né, que estão... Mas a família, o pai e a mãe não estão sabendo o que acontece também no decorrer, né, do aprendizado da criança na escola. Porque a gente sabe que
criança também tem muita aquela coisa de ser um pouco cruel. É da criança, né? É a maturação cerebral, exato, é o processo. acaba sofrendo aí Isso. várias situações, né? Sim. Tendo várias situações, até o próprio bullying, você não sabe como é que... Sim. Né? E está dentro desse contexto também da educação. Né? Quer dizer, esse trabalho da família, isso que eu queria entender. Né? Como é que você consegue fazer, né, essa junção, esse trabalho dos pais, da família, com a criança, com o aluno na escola? O que eu coloco para os pais, que assim, a primeira sociedade da criança é a família. A escola é a segunda. E juntos nós vamos formá-los para a sociedade, que é o mundo. Sim. Né? Então, dentro da escola... E o mundo é cruel, né? Se você... Isso. Por isso que precisamos prepará-los, né? Até para aprender a se regular emocionalmente. Então, o que eu construo sempre com os pais eles observam os comportamentos que na escola são apresentados por eles, para eles, né? Com relação aos filhos, o comportamento em casa, porque nem sempre o comportamento de casa é o comportamento da escola ou da escola é em casa. Exato. E aí eu faço um alinhamento com eles, né? Eu faço um estudo da família, eu personalizo o quanto essa família é funcional ou não. Porque muitas vezes o problema vai explodir dentro da escola, porque o problema está em casa. Só que essa criança, ela passa 8 horas dentro da escola, é o único lugar que ela pode externalizar as emoções dela. Então, eu digo que hoje a escola precisa estar muito presente na vida das crianças e entender que educar não é só mais a gente depositar conteúdos, mas é ter a intencionalidade de formar a criança integralmente. Como é que é a atuação da pedagoga no cotidiano da escola? Sim, é uma atuação bem dinâmica, né? Porque, assim, a pedagoga que não atua mais só na sala de aula e que ela atende pelas outras áreas de coordenação pedagógica, orientação educacional ou direção, ela trabalha por vários pilares. São os estudantes, são os professores, são os pais. Então, o estudante, a pedagoga sempre avaliando esse processo de aprendizagem, essa avaliação das habilidades socioemocionais, né? Esse trabalho... A gente está mostrando aqui imagens exatamente, né, das salas de aula, das Isso. escolas, do teu trabalho ali como, né, como apresentador, Sim. pedagoga, né, o teu trabalho, né, na frente ali do público, dos alunos. Sim. Isso esse trabalho foi um trabalho referente ao bullying. Eu criei um projeto que estava falando do bullying naquela hora, tá vendo como é que já veio à tona aqui, olha aí. É um projeto que se chama Ser com o Outro e Ser para o Outro. Né? Porque a criança é muito egocêntrica e somos nós os grandes influenciadores, eles são esponjas. Então, se eu não vou à escola para trabalhar com as crianças e com os professores a reeducação emocional, o professor entender que ele não é o professor que ele teve, mas é um professor que precisa olhar para a criança com a singularidade que ela tem. Então, o meu trabalho eu passo por todos os eixos de uma educação de uma criança. Pais, escola, professores e a própria criança, né? É um trabalho, né, que você tem que ter, né, um tato, assim, Sim. você tem que ter uma... Sensibilidade. Né? Exatamente, sensibilidade. Né? Quais são as principais funções, no caso, no ambiente escolar? Sim. Coordenador pedagógico. É aquele que vai atuar junto aos professores, onde vai trazer formações pedagógicas para esse professor cada vez mais conseguir atingir as necessidades das crianças, né? O orientador educacional, ele trabalha com as crianças e com a família. E o diretor, né? Ele faz toda a parte de gestão da educação da escola. Então, vamos lá, a diferença para a gente ter a ideia do professor, né, e do pedagogo, né, da profissão, da pedagogia. As funções. O professor, ele tem ali... Sala de aula. Exato. O pedagogo, dependendo da área que ele se dedica, ele pode ser tanto coordenador pedagógico, ele pode ser orientador educacional, como ele pode ser diretor. Mas você pode também ensinar, né? Pode dar aula até um certo... Sim, vai da educação... Um certo grau, né? Da educação infantil até o ensino superior. Tá. Até o superior? Sim, porque ele é um pedagogo, ele pode dar aula dentro do curso de pedagogia. Ah, tá. Eu achei que fosse até o ensino médio, ou chegasse até uma... Não, você pode dar aula dentro do curso de pedagogia na universidade.
Ah, tá interessante. Você não Por realmente isso não que sabia. se ampliou, né? O magistério, o professor resumiu o chão da sala. E o pedagogo trouxe essa amplitude na educação. Uhum. Como é que é o trabalho, né, dos professores, dos alunos e a família? Assim, eu digo para a gente frisar bem aqui para o telespectador Sim. entender a participação da família nesse contexto. Bom, você está dizendo o pedagogo com a família, o pedagogo com a criança. O Isso. pedagogo com a criança está acompanhando esse processo de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento socioemocional também da criança. Eu acho que é uma das grandes bases hoje dentro da educação, né? A gente não consegue pensar num currículo educacional que prepare a criança só para o conhecimento das disciplinas, mas para o conhecimento da sociedade, para o conhecimento das emoções. Então, o pedagogo sempre vai estar acompanhando, a partir do trabalho com os professores, sobre como essa criança está se desenvolvendo, se precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, psicológico, né? Se a criança está trazendo um comportamento de atitudes que não são tão saudáveis, como a gente vai lidar com essa criança. E aí entra o orientador educacional, né? O orientador educacional é somente com a criança e com a família. Ah, tá. Então, as observações que o coordenador pedagógico faz da aprendizagem e do socioemocional, ele trabalha paralelamente com o orientador educacional, que daí atua com o estudante e com as famílias. Uhum. Fala um pouquinho mais desse teu livro aqui, eu estou com ele aqui em minhas mãos aqui, que é a parentalidade, desculpa, Isso. Educando com Equilíbrio, né? Você, inclusive, é coautora Exato. desse livro aqui, vou até mostrar aqui, ó, a gente tem, você é coautora do livro. Sim. Fala um pouquinho mais sobre... É um sobre projeto, né, de vários especialistas vinculado à criança. Então, aí dentro tem médicos, tem fonoaudiólogos, tem psicólogos, psiquiatras, nutricionistas. A gente hoje, dentro da parentalidade, a gente discute muito o cuidado e a consciência que os pais precisam desenvolver nessa educação, né? Muito a gente tem visto aí assuntos que falam dos adolescentes apresentando alguns comportamentos disruptivos, e a gente discute nesse livro a importância da primeira infância. Agora, o teu trabalho lá com a família, as pessoas, os pais não pensam ou falam ou comentam isso, falam, como é que eu vou acompanhar meu filho, sendo que ele está na escola, aquela coisa, não tenho tempo. Como é que você trabalha isso dentro do ambiente familiar? Eu vivo 24 horas dentro das casas. Vou te dar um exemplo de hoje, tá? Uma família, a menina tem 6 anos, eu atuo com essa família lá em Miami, e a vovó paterna morou durante esses 6 anos dentro da casa. Só que agora ela vai para a casa dela, ela vai ter o espaço dela. Então, ontem, durante a sessão, eu já trabalhei com a criança a casa da vovó, né? E hoje eu escrevi para os pais um recado dizendo que um novo ciclo se iniciava, mas que dentro desse ciclo a criança está guardando na memória afetiva dela muita gratidão por essa avó. E aí a mãe retorna para mim dizendo, uau, parece que você vive dentro da minha casa todos os dias. O que você escreveu leva a gente a pensar na importância da sua atuação na nossa vida. Então, diariamente, os pais vão colocando as necessidades que eles enfrentam no dia a dia com as crianças. Sim. E eu vou dando esse suporte para as famílias. Então, eu faço sessões com os pais, eu alimento de material de leitura. Hoje os pais precisam ler muito, os pais precisam estar muito informados. Está vendo até a imagem do teu livro aqui, olha, está escrito, a presença que nutre a essência e cria conexões. Você sabe que adolescente não brota, né? Adolescente é o processo da primeira infância. Então, se até os 6 anos os pais criam essa conexão com as crianças, eles vão se tornar adolescentes que vão honrar pai e mãe para o resto da vida. É porque muitas vezes, né, a criança até se perde ali se ela não tiver, né? E a base familiar é essencial, né, para isso. O meu capítulo eu falo sobre a importância da hierarquia familiar, né? E eu não falo da hierarquia pela autoridade, mas a hierarquia a importância de cada membro dentro daquele lar, né? E o que eu discuto muito com os pais é que nós precisamos ter lar e não casa. Casa é estático, é móvel,
é decoração, lar é vida. É sapato fora do lugar. Que muitas vezes as pessoas acham que ter casa é ter um lar. Não é. Exato. Não é bem O assim. conceito é Às vezes bem você diferente. Exato, né? Você tem a moradia, você tem tudo, mas você não tem um Isso. lar. E aí, quando eu me formei, né, no magistério, me tornei pedagoga, acho que o meu propósito de vida e minha missão era transmitir para essas crianças e para essas famílias o lar que eu tive. Né? Então, eu gostaria que as famílias enxergassem qual que era o papel, mesmo trabalhando o dia inteiro, na hora de deitar 5 minutos, filho, como foi seu dia hoje? Você observou se teve algum amigo que estava com alguma necessidade na escola? Porque daí você começa a trabalhar a empatia com seu filho. Ele não olhar só para ele. Então, assim, é trazer qualidade de vida. O meu trabalho como pedagoga, como neuropsicopedagoga, que eu sou também, como educadora parental e como terapeuta comportamental, é entender o que a necessidade da criança traz por trás, vem por trás, né? O que ela apresenta por trás deste comportamento, na escola, em casa e na vida. Uma curiosidade que eu tenho, né, de saber em relação à educação, né, ao ambiente familiar, no caso de uma criança, pela falta de um pai ou de uma mãe, né, o que acarreta numa criança, né, a falta de um dos... Ou, muitas vezes, a criança cresce, né, com a Sim. falta até dos dois, né, tanto do pai e da mãe. O que isso influencia na vida de uma criança? Eu vou dar um depoimento na formação, vivo. vamos dizer assim, então estamos falando de educação, Sim. na formação da criança, na educação. Eu sou o exemplo vivo disso. Somos dois. Perdi meu pai num assalto quando eu tinha 9 anos. E aí minha mãe ficou com várias questões emocionais. Tive meus irmãos como suportes mais velhos, né? E aí, no decorrer da minha formação como pedagoga, eu pensava assim, eu preciso cuidar das crianças como eu não fui cuidada na escola quando meu pai faleceu. Então, isso foi um dos caminhos para eu construir dentro do meu projeto de vida como educadora, né? Entender as habilidades aí da criança e as necessidades emocionais. E a vida é tão mágica, Sérgio, que tem um ano, um dia uma pessoa me ligou lá de Miami e falou assim, olha, me deram o seu contato e é você que vai mudar a vida do meu filho. Nossa. E eu falei, que responsabilidade, né? E esse menino tinha perdido o pai há 3 meses. E eu falei, nada é por acaso, né? Então, na orientação parental com a mãe e com o menino, eu também fui curando algumas feridas minhas, né? Porque eu tinha que narrar minha dor para ele e entender a dor dele. Então, a gente, quando entra em sala de aula, eu sempre colocava para os meus professores, né? Que não dava para a gente enxergar aquele grupo de estudantes todos iguais. Que como professor, ele tinha que saber olhar para cada criança dentro da singularidade dela e pensar em propostas que ele se sentisse primeiro acolhido. Que a aprendizagem ia surgir, mas que primeiro ele precisava ser acolhido, respeitado, cuidado, e aí sim a gente ia dar força para o cognitivo dele. Tá vendo? Como é que você enxerga, então, a valorização da profissão de pedagoga aqui no Brasil? Eu acho que cresceu bastante, mas ainda tem muito para mudar, né? Eu acho que o professor precisa ser muito valorizado, muito respeitado. Eu atuei a vida inteira em instituições privadas, confessionais, que tem uma diferença, né? Quando os colégios são aí cuidados pelos religiosos. Então, na escola pública, eu tenho relatos de colegas, né, que trazem aí a falta de orientação, a falta de acompanhamento, né, para que eles possam atuar de uma forma mais privilegiada. Sim. Né? Então, assim, eu acho que falta esse olhar para o educador, onde o professor, o educador tem a voz, até nas políticas educacionais, né, do que é necessário para uma escola ter harmonia, para uma escola ser resiliente, para uma escola ser acolhedora.
Então, falta um olhar político, público, né? Para que se valorize mais o educador hoje em dia. É porque muita gente fala, daí você vê, né? Você vai fazer vestibular para quê? Para pedagogia. Mas espera aí, pedagogia, você vê a importância Exato. que tem, né, uma profissão É desconhecido, né? Porque a pedagogia é só professor. Pedagogia não é só mais ser professor, né? Hoje o nosso campo de atuação é muito grande. Está explicando para a gente. Olha a atuação do pedagogo, sabe, no mercado, de trabalho, de profissão, que pelo amor de Deus. Sim. Olha a importância que tem, né, a pedagogia. E assim, eu percebo, né, muitas escolas, mesmo as escolas privadas, né? Hoje a gente tem uma demanda muito grande de inclusão nas escolas. E o professor, muitas vezes, ele se sobrecarrega, porque eu tenho 30 crianças para alfabetizar, para ensinar, mas eu tenho 5 ali que são crianças especiais. E, às vezes, a escola não tem um apoio para esse professor. Então, eu acho que precisa ter mais cuidado. E também tem a questão da falta de preparo, né, das próprias escolas. Né, a formação, né, continuada. A formação dessas crianças que... Né, sim. Não tem a mesma, né? Que tem problemas, tem dificuldades. E a escola não tem um preparo. Não preparou o educador. Não preparou o educador, exato. Não preparou o educador. É a formação continuada, né? O professor, ele nunca para ali na faculdade, né? Sempre estar estudando. Hoje eu estou estudando a neurociência. Né? A gente precisa entender como esse cérebro funciona para a gente também poder ajudar a criança. Então, assim, o tempo todo o professor precisa se reciclar. Só que a escola precisa estar junto com esse professor. Quais são os maiores desafios, Cristiane, dessa profissão? Hoje a gente não tem mais estudantes de 10, 20 anos atrás. Né? Nós temos estudantes aí nativos digitais, né? E muitas vezes o professor perde o valor. Então, eu vou buscar na internet uma informação que a gente tinha biblioteca antes. Hoje, eu passei em frente a uma biblioteca e falei para o meu esposo... Nossa, uma biblioteca ainda existe? Falei, virou patrimônio histórico, porque quem entra hoje numa biblioteca... Você é da geração biblioteca e papel ao maço, não é? Sim, imagina, que a gente ficava ali copiando e era prazeroso. Então, assim, os grandes desafios é o professor... criar ferramentas e estratégias para que tragam encantamento para a sala de aula. Apareceu uma foto minha ali, onde eu estava vestida de sininha, isso acho que é uns 15 anos atrás, né? Dentro de uma sala de educação infantil. Essa foto. Ah, tá. Volta. Qual foto? Aquela do sininho. Anterior? Isso. Essa foto aí. Isso, tem uns 15 anos atrás essa foto. E professor, às vezes é isso, né? É ser artista, é ser malabarista, é trazer o encantamento para contar uma história para a criança. Então, o grande desafio é a gente tocar nessa criança e despertar o prazer nela, porque o prazer está na palma da mão. Um ano dentro de uma sala de aula, uma criança de 7º ano fez uma pergunta para o professor de ciências, o professor se deslocou ao lado da adolescente para responder, só que a amiguinha do lado fez algum comentário. Sabe quando você muda a tela touch do celular? Ela fez com o professor, ela deixou o professor falando sozinho e olhou para a amiga. Né? Então, o professor hoje ele precisa, por isso que eu falo que cada vez estudar e se apropriar de ferramentas para trazer para a sala de aula algo que contemple esse prazer que as crianças de hoje precisam para aprender. Você teve algum outro momento marcante nesse teu trabalho, além do que você mencionou há pouco? Era véspera de Natal, eu na ladeira Porto Geral com a minha irmã, fui comprar enfeites de Natal para a escola e eu escuto, professora, ladeira Porto Geral no Natal, você sabe como é, né? 25 de março, lotada. E minha irmã disse, nossa, estão chamando professora, será que é você? E eu falei, daqui hoje tem muitas professoras. E aí falou, professora Cris Pedro? Minha irmã falou, só existe uma no mundo. E aí, a hora que eu olho, era um adolescente de 18 anos, um jovem já, descendo a ladeira, vindo ao meu encontro, com os olhos cheios de lágrima. Eu tinha dado para ele aula aos 6 anos e ele foi embora para o Nordeste. E ele me reconheceu na ladeira Porto Geral.
Então, para a gente que é educador, não tem coisa mais gostosa que você escutar assim, professora, lembrei de você. Então, é um Legal. momento que eu marco Legal. na minha vida, né? Um encontro com o aluno na Ladeira Porto Geral. E dentro de sala de aula, acho que a gente vê o avanço das crianças que têm mais dificuldade e você perceber que você foi instrumento para que ela avançasse. Sem dúvidas. E o rumo dessa carreira, como é que está? Né? Daqui para frente, né? Quais são as pessoas que têm procurado muito a pedagogia, né? E que conselho você daria para quem quer seguir essa carreira, Cristiane? Eu penso assim que vale a pena ser professor, né? Se você precisa se entregar ali com paixão naquilo que você faz, eu falo que a palavra é compaixão. E se você acredita na educação do seu país, você precisa ser um instrumento para ajudar essas crianças a se fortalecerem, a se formarem pessoas íntegras na sociedade, né? E que saibam aí futuramente dirigir um país para nós. Né? Então, eu penso muito nisso, que vale a pena ser educador. Não tenho dúvida. Eu voltaria e seria educadora novamente, não mudaria de profissão. E é uma profissão que deveria ser cada vez mais valorizada. Sim, né? sim. Tem que ser. Sim. Né? Deveria não, tem que ser cada vez mais Sim. valorizada. Porque é através de vocês que se tem a formação de um ser humano, de uma pessoa, né? Que nasce, vem a vida, né? Passa pela vida até o final da sua própria vida. Sim. Né? Se não for um educador, como é que essa criança vai Exato. seguir o seu caminho dentro do que tem que ser, dentro do certo, dentro do correto? Sim. Né? Isso, não tenha dúvidas, que é uma profissão que tem que cada vez mais ser valorizada. Destacada. Exatamente. Cris, eu queria agradecer Obrigada. a tua participação. Eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem, né, para o nosso telespectador. Se você quiser, pode olhar para essa câmera aqui, ó, câmera 2 aqui, se você quiser olhar para ela aqui. Ou câmera 1, pode ser? Aqui a câmera do... O meu recado A é câmera assim, 1 aqui, ó, essa daqui com a luzinha ali. o meu recado é que assim, criança precisa ser cuidada, criança precisa ser respeitada dentro de casa, dentro da escola, né? Que olhar que nós precisamos ter como grandes influenciadores na educação. E que educação a gente quer promover para a vida dessas crianças que estão dia a dia no nosso caminho. Perfeito. Cris, Obrigada, obrigado. obrigada. Mais uma vez, né? Que Mais a gente uma já vez. né, nós fizemos programa Sim. juntos aqui. Sim. Queria te agradecer Obrigada. mais uma vez a tua participação, tá bom? Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Peraí. Olha, o programa Vida e Companhia de hoje chega ao fim. Espero vocês no próximo programa. Até.